Tu consegue estudar em casa? Tu tem duas meninas, o que é o quê? Um, né? Qual a idade? 10, né?
Tá. Ajuda, né? Ah, desculpa, vai. Bora. Bora, pessoal de casa. Direito constitucional. Vamos? Vamos continuar na nacionalidade. Bora? Continuando na nacionalidade, pessoal. Vai lá. Só para relembrar, nós estamos estudando nacionalidade. Pela manhã nós começamos a analisar essa questão do artigo 12. A nacionalidade é um vínculo político-jurídico que uma pessoa tem com relação à nação, com relação a um Estado, né? De direitos e obrigações, direitos e deveres. Nós podemos ter uma nacionalidade, nós podemos falar em brasileiros natos e naturalizados. Desde aquela brincadeira que eu fiz de manhã. Em qual sentido? Você já pode nascer vinculado, você já pode nascer sócio, ou então se associar depois. Você vira condômino depois. No artigo 12, inciso 1, vimos de manhã, vamos só relembrar, tá? Nós temos a possibilidade de brasileiro nato, aquele que nasceu no Brasil, nasceu no território brasileiro, ainda que de pais estrangeiros. A única ressalva é, os pais não podem estar a serviço do seu país. Porque se eles estiverem a serviço do seu país, aquela pessoa não será brasileira nata. Jorge, qual é a nacionalidade? Não nos importa. Uma coisa é certa, brasileiro nato não vai ser. Tudo bem? Segunda possibilidade, aí nós vimos isso, ó. Nós temos com relação a brasileiro nato a possibilidade da linha A, a possibilidade da linha B. O que é que diz a linha B? Aquela pessoa que nasceu no estrangeiro, de pai ou mãe brasileira, tá? E um deles, os dois ou um, estavam a serviço da República Federativa do Brasil. Caso clássico, brasileiro e cônsul. Trabalham no exterior, estão em determinada missão diplomática, nasceu lá nas Bahamas. Filho é brasileiro nato. Por quê? Porque um dos pais estava nas Bahamas a serviço do Brasil. Opção C, a linha C. Aí nós vimos que a linha C encerra duas possibilidades. Qual é a possibilidade? Carinha nasceu no exterior, de pai ou mãe brasileira. Aí o pai ou a mãe foi fazer o registro do nascimento na repartição consular competente. Naquele caso, o consulado, pessoal, é o Brasil lá, é como se fosse um cartório. Então, minha filha nasceu no exterior. Se eu for registrar no consulado, ela adquire naquele momento a nacionalidade brasileira. E ela é brasileira nata. Ou então, veja, então aqui é a terceira possibilidade. Ou então eu tenho a quarta possibilidade. Pelo amor de Deus, ao lerem a Constituição, atentem para isso. Qual é a outra possibilidade? Aí vocês tentem lembrar, eu só falo desse caso para facilitar a sua vida. Minha filha nasceu no exterior, se eu tivesse nascido, minha filha tivesse nascido no exterior. Minha opção seria o quê? Não, vou esperar ela completar 18 anos. Ela que vai decidir se ela quer ser brasileira nata ou não. Só que a Constituição fala, a pessoa tem que adquirir os 18 anos, vir para o Brasil e optar pela nacionalidade brasileira. Então nós temos 4 possibilidades de brasileiro nato. Tudo bem, pessoal? Show de bola. FGV adora a questão de nacionalidade. Só que aí nós temos a possibilidade da naturalização, que está no inciso 2. É a possibilidade de você se associar depois, virar brasileiro depois. Leia comigo. Também é brasileiro naturalizado, a linha A,
os que, em observância à lei, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira. Ponto. Para aqui. Então, como é que a pessoa pode se naturalizar brasileira? Leia na Constituição, leia aqui na tela. Aqueles que adquirirem a nacionalidade brasileira nos termos da lei. Tudo bem? Hoje nós temos o Estatuto do Migrante. Não importa aqui para você. Mas tem lá condições. É um francês. Quer se naturalizar brasileiro. Quer virar brasileiro naturalizado. Ok. Vai seguir lá as disposições do Estatuto do Migrante. E aí, se você cumprir, você pode adquirir a nacionalidade brasileira. Perfeito? Porque existe a complementação, que é a parte aqui, ó. Leia aqui comigo esta complementação. George, e se for alguém de origem de um país que fala português? Me diga uma coisa, pessoal. Se esse estrangeiro, ele fala português, você concorda que é mais fácil ele se integrar à nossa sociedade? Ele já fala, ele já venceu uma barreira, que é a barreira da língua. Olha a parte final. Exigido aos originários de países de língua portuguesa apenas residência fixa por um ano ininterrupto e mais idoneidade moral. É estrangeiro, quer se naturalizar brasileiro. Beleza. É o quê? Alemão? Tá, então vamos cumprir as regras aqui. Tá. É estrangeiro? É. Fala português? Fala. Irmão, vem cá. Vou facilitar a tua vida. Só quero que você fique aqui no Brasil por um ano direto, e você tem que ter idoneidade moral. Tudo bem, pessoal? Show de bola. Em seguida, nós temos, a linha B, do artigo 12, inciso 2. B, os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na República Federativa do Brasil, preste atenção, há mais de 15 anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeram a nacionalidade brasileira. A nacionalidade brasileira sempre será requerida, ela nunca será imposta. Olha o que diz a linha B. Qualquer nacionalidade está aqui há mais de 15 anos. Você está no Brasil há mais de 15 anos, irmão? Beleza. Tem condenação penal? Não. Pode se tornar brasileiro. Veja a linha B e a linha A. Com relação à linha A, aquela galera que é de país de língua portuguesa, eu vou exigir o que dele? Um ano. Mas eu também vou exigir, pessoal, idoneidade moral. Estrangeiro de qualquer nacionalidade, há 15 anos no Brasil, eu vou exigir o quê? Ausência de condenação penal. Jorge, melhore porque eu já estou cansado ou cansado. Vou melhorar. Idoneidade moral, pessoal, se ele tiver inquérito policial, ele cai. Idoneidade moral é mais do que ausência de condenação penal. Estrangeiro com 15 anos morando aqui. Tem inquérito policial? Tenho, doutor, tenho. Mas tem condenação? Não. Te dou a nacionalidade. Porque a Constituição exige o quê? Ausência de condenação penal. E por condenação penal é sentença penal condenatória transitada em julgado. Ah, você é de língua portuguesa, doutor? É. Tem um inquérito? Está aqui há um ano, mas tem um inquérito? Dou não. Porque você não tem idoneidade moral. Idoneidade moral é mais do que condenação penal. Eu anotaria. Sigo. Não se perde, não viaja. Daqui a pouco, realmente, o dia está terminando. Idoneidade moral é mais que penal. Então, idoneidade moral é mais do que ausência de sentença penal condenatória transitado em julgado.
Conduta ilibada é a mesma coisa, cara. Idoneidade moral. Se ele tem condenação criminal transitado julgado, ele não pode requerer. Mesmo que no período depurador. Mesmo que tenha caído a reincidência. Cara, é questão de permitir que o cara vire brasileiro ou não. Não, aí é decisão do juiz. Não, não é regra. Não é regra. Aqui é um procedimento judicial. Aqui passa pelo juiz. Não, o juiz interpreta. Posso seguir? Parágrafo 1º, pessoal. Parágrafo 1º, veja, ele não se reporta aos países de língua portuguesa, aos originários de países de língua portuguesa. Ele se reporta aos portugueses de Portugal. Parágrafo 1º. Aos portugueses com residência permanente no país, vírgula, se houver reciprocidade em favor de brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo os casos previstos nesta Constituição. Perceba, o parágrafo 1º está se reportando à galera de Portugal. E o que é que ele está fazendo? Olhe para mim, não viaja. Ele está dizendo, se houver reciprocidade, existe no Tratado da Amizade Brasil-Portugal, existem alguns direitos que está dizendo, dá cá que eu te dou lá, ok? Se houver reciprocidade, eu vou dar direitos também aqui para os portugueses. Eu não estou dando a nacionalidade brasileira. Eu estou dizendo, você não precisa se nacionalizar. Eu estou te dando direitos que você teria se nacionalizasse. Mas eu estou já te dando. Percebeu? Então não é naturalização daquele português. É apenas a atribuição de alguns direitos que ele não teria. Diga, Bernardo. Isso. Tratado da... Exatamente. Reciprocidade. Tudo bem, pessoal? Posso seguir? Certo. Veja o que está no parágrafo 2º. A lei não pode estabelecer distinção entre brasileiro nato ou naturalizado, salvo nos casos previstos nesta Constituição. Então, qual é o discurso? Apenas a Constituição pode fazer distinção entre brasileiro nato e brasileiro naturalizado. Ou seja, as distinções entre brasileiro nato e brasileiro naturalizado estão na Constituição e não na lei. Jorge, me diga uma das primeiras distinções. Olhe aqui comigo. Parágrafo 3º. São privativos de cargo de brasileiro nato. Veja, presidente e vice-presidente da República. Inciso 2, presidente da Câmara dos Deputados. Perceba, não é o mandato de deputado, é a função gestora. É o quê? É a presidência da Câmara dos Deputados. Veja, não é a função de senador, é a presidência do Senado, que não pode ser ocupado por um brasileiro naturalizado. Veja, inciso 4. Qualquer ministro do Supremo, não é o presidente do Supremo. No Supremo só tem assento para brasileiro nato, não tem assento para brasileiro naturalizado. Olha cá, pessoal da carreira diplomática. Então, é reservado a brasileiro nato. O Itamaraty é reservado a brasileiros natos.
na carreira do Itamaraty, não podem ascender brasileiros naturalizados. Veja também, pessoal, oficial das Forças Armadas e, por fim, inciso 7º, ministro de Estado da Defesa. Diz o artigo 83 e o artigo 84 da Constituição da República que a gestão da União vai ser realizada pelo presidente da República. Tá? O Executivo Federal, diz a Constituição, ele é desempenhado pelo presidente da República, presta atenção, com o auxílio dos seus ministros. Show de bola? Com o auxílio dos seus ministros. Nós podemos ter, pode haver inúmeros ministérios, mas apenas um é reservado a brasileiro nato, que é o ministro de Estado da Defesa. O Ministério de Estado da Defesa é ocupado exclusivamente por brasileiro nato. Jorge, o Ministério da Fazenda pode ser brasileiro naturalizado? Pode. Porque o único auxiliar que tem que ser brasileiro nato é o de Estado da Defesa. Ok? Tá. Questão 12. Afonso, nascido em Portugal e filho de pais portugueses, mudou-se para o Brasil ao completar 25 anos, com a intenção de advogar no estado da Bahia, local onde moravam seus avós paternos. Após cumprir todos os requisitos exigidos e ser regularmente inscritos no quadro da OAB local, Afonso permanece por 13 anos ininterruptos, laborando e residindo em Salvador. Com base na hipótese narrada sobre os direitos políticos e de nacionalidade, assinale a afirmativa correta. Respondam aí. Hã? Qual a resposta? Ele é brasileiro nato? Oi? Relê comigo. Afonso nasceu em Portugal e é filho de pai português. Mudou-se para o Brasil ao completar 25 anos, com a intenção de advogar no estado da Bahia, local onde moram seus avós paternos. Ele se tornou português brasileiro até agora? Após cumprir todos os requisitos exigidos e ser regularmente inscritos no quadro da OAB local, Afonso
permanece por 13 anos ininterruptos, laborando e residindo em Salvador. Com base na hipótese narrada sobre os direitos políticos e de nacionalidade de Afonso, assinale a afirmativa correta. Afonso somente poderá se tornar cidadão brasileiro quando completar 15 anos ininterruptos de residência na República Federativa do Brasil, devendo ainda demonstrar que não sofreu condenação penal e requerer a nacionalidade brasileira. Certo ou errado? Por quê? Isso. Ele pode as outras opções de nacionalidade. Aqui é uma opção extrema. É para quem realmente está no Brasil há 15 anos. O erro da assertiva, principalmente, é dizer ele somente poderá depois dos 15 anos. Não. Tem outras opções para ele. Tá? Essa aqui você já mataria assim. B. Uma vez comprovada idoneidade moral, Afonso poderá, na forma da lei, adquirir a qualidade de brasileiro naturalizado e, nessa condição, desde que preenchidos demais pressupostos legais, candidatar-se ao cargo de prefeito da cidade de Salvador. Certo ou errado? Por quê? Perfeito. O cargo de prefeito, que foi? O cargo de prefeito de Salvador é reservado a brasileiro nato? Vamos ver o erro das outras. C. Afonso poderá se naturalizar brasileiro caso demonstre ser moralmente idôneo, mas não poderá alistar-se como eleitor ou exercer quaisquer dos direitos políticos elencados na Constituição da República Federativa do Brasil. Uma das razões de você se naturalizar é você exercer os direitos políticos. Afonso, por ser originário de país de língua portuguesa, adquirirá a qualidade de brasileiro nato ao demonstrar na forma da lei residência ininterrupta por 1 ano em solo pátrio e idoneidade moral. Qual é o erro? Nato, aí é naturalizado, né? Da B? O que acontece? Veja, ele pode se enquadrar em qualquer um. A questão é, aquele que eu falei do português, do brasileiro do parágrafo primeiro, português de Portugal, né? Eu sei redundante, mas o que acontece? É uma facilidade. A Constituição diz, você não precisa se naturalizar para ter alguns direitos no Brasil. Mas a pessoa quer, eu quero naturalizar. Ok, então vamos para todas as possibilidades. Você pode cumprir as regras do Estatuto do Migrante. Você pode também bater nos 15 anos interruptos. Você pode, por ser originário de língua portuguesa, a questão do 1 ano interrupto. Entendeu? E pode tudo isso. Nada? Pode. Ele pode votar, pode ser votado. Ele só não pode ser votado para alguns cargos. Sigo. Vai, pessoal. João Oliver, nascido em Paris, na França, naturalizou-se brasileiro no ano de 2003. Entretanto, no ano de 2016, foi condenado na França por comprovado envolvimento com tráfico ilícito de drogas, cocaína, no território francês, entre os anos 2010 e 2014. Antes da condenação em 2015, João passou a residir no Brasil. A França, com quem o Brasil possui tratado de extradição, requer a imediata extradição de João, a fim de que cumpra naquele país a pena de 8 anos a qual foi condenado. Apreensivo, João procura um advogado
e o questiona acerca da possibilidade de o Brasil extraditá-lo. O advogado, então, responde que, segundo o sistema jurídico constitucional brasileiro, a extradição. Vamos para uma outra distinção entre brasileiro nato e brasileiro naturalizado. Diz respeito à extradição. Artigo 5º, inciso 51, vulgo LI. Na tela, comigo. Vai, leia aqui comigo. Nenhum brasileiro será extraditado, vírgula, salvo o naturalizado. Em qual caso? Em caso de crime comum praticado antes da naturalização. Show? Então, organiza. Nenhum brasileiro será extraditado. Nenhum brasileiro nato será extraditado. Salvo ou naturalizado. Em quais situações? Crime comum praticado antes da naturalização. Veja, ou então, em qualquer momento, ou de comprovado envolvimento de tráfico ilícito de entorpecentes, na forma da lei. Inciso 52. Não será concedida a extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião. Ok? Volta para a questão. Relendo, e pegue o contexto. João, nascido em Paris, na França, naturalizou-se brasileiro em qual ano? 2003. Pronto. Naturalização brasileira foi em 2003. Entretanto, no ano de 2016, foi condenado por comprovado envolvimento com tráfico ilícito de drogas no território francês, entre os anos de 2010 e 2014. Veja, em 2010 e 2014, ele teve tráfico ilícito de entorpecentes. Antes da condenação, que foi em 2015, antes da condenação, sentença penal, em 2015, João passou a residir no Brasil. A França, com quem seu país possui tratado de extradição, requer a imediata extradição de João, a fim de que cumpra naquele país a pena de 8 anos a qual foi condenado. Apreensivo, João procura um advogado e questiona acerca da possibilidade de o Brasil extraditá-lo. O advogado, então, responde que, segundo o sistema jurídico constitucional brasileiro, essa extradição aqui, pessoal, é possível? Sim. Por quê? Porque, veja, se fosse crime comum, só poderia extraditar com relação a crime comum praticado antes da naturalização. Mas, tratando-se de comprovado envolvimento em tráfico ilícito ou entorpecente, autoriza a extradição antes ou depois. Para tráfico ilícito, não importa o momento. Show de bola? Resposta. É possível, pois a Constituição Federal prevê a possibilidade de extradição em caso de comprovado envolvimento com tráfico ilícito de drogas, ainda que praticado após a naturalização. 14. Enzo, brasileiro naturalizado há 3 anos, apaixonado por ópera, ao saber que a sociedade empresária de radiodifusão, Rádio WXZ, situada na capital do estado Alfa, encontra-se em dificuldade econômica, apresenta uma proposta para ingressar na sociedade. Nessa proposta, compromete-se a adquirir 25% do capital total da sociedade empresária, com a condição inafastável
de que o controle total sobre o conteúdo da programação veiculada pela rádio seja de sua inteira responsabilidade, de forma a garantir a inclusão de um programa diário com duração de 1 hora sobre ópera. A proposta foi aceita pelos atuais sócios, mas Enzo, preocupado com a licitude, com a validade do negócio, dada a sua condição de brasileiro naturalizado, procura a consultoria de uma advogada ou de um advogado, considerando a hipótese apresentada, segundo o sistema jurídico constitucional brasileiro. Assinale a afirmativa correta. Pessoal, mais uma possibilidade de distinção de brasileiro nato ou naturalizado está, salvo engano, no artigo 222 da Constituição da República. Exatamente. Olha aqui na tela, pessoal, comigo. Artigo 222. Bora? A propriedade de empresa jornalística e de radiodifusão sonora e de sons e imagens é privativa de brasileiro nato ou brasileiro naturalizado há mais de 10 anos. Veja, a propriedade pode ser de brasileiro nato ou de brasileiro naturalizado. No entanto, exige um prazo mínimo, brasileiro naturalizado há 10 anos. Ou de pessoa jurídica constituída sob a lei brasileira e que tenham a sede no Brasil. Parágrafo 1º. Em qualquer caso, pelo menos 70% do capital total e do capital votante da empresa jornalística ou de radiodifusão sonora, rádio, ou então TV, sons e imagens, deverá pertencer, direta ou indiretamente, a brasileiro nato ou a brasileiro naturalizado há mais de 10 anos. 70%, pessoal, que exercerão obrigatoriamente a gestão das atividades e vão estabelecer o conteúdo da programação. Programação de TV e programação de rádio tem que ficar nas mãos de, no mínimo, 70% do capital social. E esse 70% é de brasileiro nato ou brasileiro naturalizado há, no mínimo, 10 anos. Parou? Parou não. Parágrafo 2º. A responsabilidade editorial e as atividades de seleção e direção de programação veiculada são privativo de brasileiro nato ou brasileiro naturalizado há, no mínimo, 10 anos, em qualquer meio de comunicação social. Parágrafo 3º. Os meios de comunicação social eletrônica, independentemente da tecnologia utilizada para a prestação do serviço, deverão observar o princípio enunciado 221 na forma da lei específica, que também garantirá a prioridade de profissional brasileiro na execução de produção nacional. Tudo bem? Pule para o parágrafo 5º. Qualquer alteração no controle societário dessas empresas serão comunicados a quem? Ao Congresso Nacional. Propriedade, então, de rádio e de TV é de brasileiro nato ou brasileiro naturalizado. Volte para a questão. Qual é o contexto? Enzo, brasileiro naturalizado há quanto tempo? 3 anos. Ainda que seja apaixonado por ópera, seja o que for, ele quer comprar uma sociedade de radiodifusão. Compromete-se a adquirir 25% de capital. Resposta. Não será possível a concretização do negócio, pois a Constituição veda que o brasileiro naturalizado há menos de 10 anos possa estabelecer o conteúdo da programação de rádio. Perfeito. Base, Constituição, artigo 222. Espera aí que o negócio travou. Ah, não, terminou, né? Aqui. Continuando.
Nós estamos na primeira questão da aula 3. Alessandro Bilancia, italiano, com 55 anos de idade, ao completar 15 anos de residência ininterrupta no Brasil, decide assumir a nacionalidade brasileira, naturalizando-se de renomado professor. Naturalizando-se renomado professor, cuja elevada densidade intelectual e capacidade de liderança são muito bem vistas por um dos maiores partidos brasileiros. Na certeza de que Alessandro poderá fortalecer os quadros do governo, caso o partido em questão seja vencedor nas eleições presidenciais, a cúpula partidária já ventila a possibilidade de contar com o auxílio do referido professor na complexa tarefa de governar o país. Analise as situações abaixo e assinale a única possibilidade idealizada pela cúpula partidária que encontra respaldo na Constituição. Resposta: Alessandro Bilancia, na hipótese de concorrer ao cargo de senador e ser eleito, pode ser o líder do partido na casa. Tudo ok. Embora não possa presidir o Senado Federal. O cargo de senador não é privativo de brasileiro nato. Apenas a presidência do Senado. Todos de acordo? Segunda, a Constituição identifica as hipóteses de caracterização da nacionalidade para brasileiros natos e para os brasileiros naturalizados. Com base no previsto na Constituição, assinale a alternativa que indica um caso constitucionalmente válido de naturalização requerida para obtenção de nacionalidade brasileira. D. Vamos lá. Maria, 45 anos, cidadã russa, residente domiciliado no Brasil desde os seus 25 anos de vida. Faltou, né? Foi absolvida por sentença transitada em julgado. Tem condenação criminal, então? Não. Tem quantos anos no Brasil? 20, né? É por isso que a gente foi para as humanas, né? Então, bate a vida mínima de 15 anos, ininterruptos. Perfeito. Resposta? Resposta D de dado. Tem que residir no mínimo por 15 anos e não ter condenação penal transitada em julgado. Ela reside no mínimo por 15 anos, ou seja, há 20 anos, e não tem condenação penal transitada em julgado. Resposta D de dado. Oi, seu João. É na segunda, seu João. Isso. Terceira. João. Aí, seu João. 29 anos de idade. Brasileiro naturalizado desde 92. Decidiu se candidatar nas eleições de 2010 ao cargo de deputado federal em determinado ente federativo. Eleito e após ter tomado posse, foi escolhido para presidir a Câmara dos Deputados. Com base na hipótese acima, assinale a afirmativa correta. Ele pode ser deputado, mas pode ser presidente? Resposta. Como é que é? É C? Cara, é C de casa, seu João. Ele pode ser deputado, mas não pode ser presidente. Ah, mas se pegar a lógica aqui, vocês... De boa. Agora, tem que estar treinando. Tem que estar treinando.
Ó, só uma quebrazinha aqui, só uma conversa. Pessoal, tipo assim, entenda quando a gente fala aqui que é factível, dá para passar, é simples. E realmente é, tá? Mas quando a gente fala isso, quando a gente está aqui na frente, a gente não está com a carga de emoção que vocês têm, tá? Quem está aqui na frente, a gente sabe que vocês, cada um aqui passa por uma situação familiar, todo tipo de situação. E fora isso, cada um tem sua luta, e fora isso, você tem que fazer a prova da OAB. Que as pessoas não querem saber se está fácil ou difícil. Eu, como professor, eu digo, não é para meter medo. Está difícil. Está muito difícil. A última prova eu peguei, fui fazer, tentando fazendo em pé. Eu falei, não, peraí, eu preciso sentar para ler com calma. Em alguns momentos, numa leitura rápida, eu próprio, trabalhando com isso, eu falei, não, eu preciso. Realmente está difícil. Tá? Mas, ó, se você criar a rotina de hoje todo dia, se der, todo dia. A questão, às vezes, nem é a quantidade, é a qualidade. Rapaz, se você sentar durante 1 hora com foco total, porra, aquilo é matador. Melhor do que 3 horas dispersando. Não. Cara, 1 hora. Mas, pessoal, é sentar mesmo. Aquela história. É longe do celular, longe de tudo. Dentro das suas condições. E você conseguir realmente focar, você passa. E outra coisa, sendo bem sincero. Eu sei, aqui você precisa dos 40, tá? Mas também organize sua mente. Em qual sentido? Sei que muitas vezes fala, tem aquela técnica, né? Vou estudar as principais, que não sei o quê, que aí eu me garanto. Mas, ó, olha o furo dessa técnica. Você pode estudar as questões principais, mas ninguém te disse que você tem que fechar aquilo que você estudou. Ah, eu vou escolher estudar processo civil, só isso. Ok, você pode. Mas não se esqueça, você tem que gabaritar as que você esqueceu, as que você estudou. Ao revés, você também pode se dedicar, tentar pegar a lógica das outras, se dedica àquelas que podem representar os 40%. Mas também não menospreza as outras. Ah? E aí você tem que ter uma gordura, tem que ter uma gordurinha ali pro dia da prova. Entendeu? Não consegui aqui, estudei constitucional, mas não consegui total, mas eu posso conseguir, sei lá, eu tenho noção de consumidor, vai uma. Eu tenho noção de ECA, sei lá, que é bom senso também. E aí vai. Entendeu? Não existe fórmula mágica. Queria muito estar vendendo métodos, não sei o quê, que também é mentira, método, não sei o quê. Não. Alguém pegou um bocado de técnica, juntou aqui e disse, esse é o meu método. O escambau. Isso aqui é fraude. Vende. Eu queria estar invejo. Podia estar milionário. Mas, ó, cara, não é método, não. Você vai atrás de método, são técnicas de estudo. Que se você tiver a noção de apropriar-se pelo menos uma ou duas, já vai ser útil a você. Tá? E aqui mesmo a gente vai passando a primeira, sei lá. Cara, comece fazendo questões. Às vezes, pessoal, eu tento estudar também. Eu preciso estudar, não só para dar aula, mas para o meu trabalho. Às vezes eu estou sentado, estou cansado, estou disperso. Eu gosto de me centralizar com música. Eu uso música. Eu já falei aqui. E quando eu preciso produzir, eu uso barulho de chuva. Quando eu quero um hiperfoco, alguma coisa, eu uso barulho. Funciona para mim. Agora, o que é que funciona para você? Mas é aquela história. Eu vou me sentar, eu afasto tudo. É longe do celular, é longe disso. Ah, eu uso o computador, posso até usar, mas não está celular logado, nada disso. Agora eu sento e vou lá. E é aquela história. E aí você faz um acordo com o seu cérebro. Qual é o acordo? Não, vou estudar durante 1 hora. E o cérebro fica aquela coisa dopamina, aquela... Não, preciso passar o WhatsApp, o Instagram, preciso. Não, ainda que seja. É esperado que você, no seu descanso, você não vá fazer isso. Mas daqui a pouco você está descansando. Você começa a se acostumar a isso. 30 minutos.
Na próxima estudo, mais 40 minutos de foco. Já depois, 50, 60. Você pode fazer, pessoal, tem no YouTube, tem método Pomodoro. Método Pomodoro, que é nada mais nada menos do que você estudar intervalos de tempo, descansa intervalos de tempo. Cara, tem gente que coloca vídeo. Estude comigo. Já viram esses vídeos? Cara, você coloca, tá a pessoa lá estudando. E a pessoa começa a cronometrar o tempo. Se fizer sentido para você, tudo vale. Tá? A melhor forma de estudar, a melhor técnica de estudo é aquela não que eu estou passando, é a que faz sentido para você. Nem tudo faz sentido. Tá? Então, racionaliza isso. Racionaliza. Você realmente, às vezes o dia está agitado, mas o estudo, você precisa estar focado. Se não está, induza, dribla, hackeie o seu cérebro. O cérebro, pessoal, é completamente hackeável. Ah, não vou fazer isso. Seu cérebro foi feito para economizar energia. Isso é natural do ser humano. Tá? Ele realmente não quer estudar, ele não quer trabalhar. Agora, você vai hackeando aquilo ali. Ah, Jorge, como é que eu hackeio? Sei lá, começa a pensar em recompensas. Eu não vejo recompensa melhor do que ser aprovado na prova da OAB. Para você que está nessa caminhada. Então, começa a pensar, começa a mentalizar. Volto já, tá? Só para a gente dar uma descansada, que ainda falta 1 hora. Começa a mentalizar. Eu já falei aqui, eu teve minha época de concurso, né? E eu sempre foquei em prova para magistratura. E aí, já na fase final, já para a prova oral mesmo de alguns concursos, aquele nervosismo, aquela ansiedade, o que é que eu fiz? Pode me chamar de doido, mas eu fiz. Eu pedi para uma pessoa fazer uma beca. Beca de juiz, aquelas togas do Supremo, né? Eu fiz uma igualzinho ao ministro Supremo. Me chamo de doido, parecia o Batman. Mas eu ia estudar, passava o dia estagiando, à noite me empurrava de café. E outra coisa, tinha outra coisa também que eu digo já. Ia estudar, era prova oral, né? Botava beca. Ficava lá, sentava aqui, me sentia juiz, cara. Me sentia juiz. E às vezes precisava estudar, precisava recitar as respostas, né? Ficava em pé, ia lá, parecia um doido de madrugada. Estava com sono, eu morava no quinto andar de um prédio. De madrugada. Subia e descia as escadas uns 4 ou 5 vezes para perder o sono. Ou então arrumei uma corda, ia pular, já fazia crossfit antes mesmo do crossfit nascer. Já ficava pulando corda. Passava o sono, tomava banho frio, voltava, botava a toga de novo. Não sei. Tente isso. Tente se imaginar lá no dia da prova. Veja umas fotos da galera recebendo a carteira da ordem. Imagine você, seu esposo, sua esposa, sua família. Cada um aqui, com certeza, tem uma história familiar muito bacana. Que aí você quer realmente mostrar para o mundo. E ali, pessoal, a OAB é apenas o começo de tudo que você vai ver. Tá? Isso é maravilhoso. É maravilhoso. Ser advogado é bacana. É muito bacana. Não leve isso para essas coisas, essas mazelas que alguns profissionais fazem, algumas coisas. Dia desse, ridículo. Vocês viram a história do advogado que botou o cliente embaixo da cadeira? Pô, ridículo. Aquilo, pelo amor de Deus, entenda o que eu vou dizer. Aquilo é profissional medíocre. Tá? Vocês não estão passando por isso aqui para ser profissional entendeu? A minha convicção é essa. Minha convicção é que vocês estão passando por isso aqui para serem profissionais de respeito. Tá? Então, isso aí vale a pena. Então, tente fazer isso aí. Tente fazer isso aí. Só para dizer, eu lembro. Aí eu fui fazer as provas orais, né? Eu lembro, cara, o desembargador perguntando determinada questão, eu lembrava até do dia. Eu lembrava que quando eu treinei essa questão, eu estava tão neurótico, eu estava com a perna assim, eu lembro, cara, nesse dia eu respondia assim, sabe, de tão focado que estava. Fazia sentido para mim. Volta. Quarto, desculpa, pode falar, meu amigo. FGV. E tem um problema.
Às vezes, os enunciados são feitos por pessoas que não conhecem português. É feito por quem trabalha com direito. Não é feito por uma pessoa boa em português. O que é pior, às vezes. Você vê, às vezes, concorda. Que às vezes dá para matar por um concordo com um texto bem escrito. Você mata com concordo. Aqui não. Realmente, eu reconheço, é extenso. É tudo isso. Mas, e aí? Às vezes minha filha vem falar umas coisas. Pai, não sei o que, não sei o que. Filha, é o que é. Mas não tem o que fazer, filha. É o que é. O que é que você vai fazer agora? Ah, tá. Porque às vezes vai ficar se lamentando. Não, minha filha, não tem que se lamentar. É o que é e qual é a sua reação na frente disso. Pronto. FGV é o que é. Não tem o que fazer. Tá? Só estou dizendo, não estou te contrariando, mas só estou dizendo, ó, esquece isso. Vai ser assim e vai ser pior. Então, a gente espera o melhor se preparando com o pior. Quarta, a Constituição de 88 proíbe qualquer discriminação por lei entre brasileiros natos e brasileiros naturalizados, exceto os casos previstos pelo próprio texto da Constituição. Nesse sentido, é correto afirmar que somente brasileiro nato pode exercer o cargo de diplomata, pessoal. A A está falando ministro do Supremo do STJ. Brasileiro nato é só para ministro do Supremo. Nós podemos ter ministros naturalizados no STJ. Tá? Então, resposta B de bola. Por que não é ministro da Justiça? Porque só o ministro de Estado da Defesa tem que ser brasileiro nato. O ministro da Justiça pode ser naturalizado. 15. Ou 5. No que tange ao direito de nacionalidade, assinale a afirmativa correta. O brasileiro nato não pode perder sua nacionalidade. B. O filho de pais alemães que estão no Brasil a serviço de empresa privada alemã será brasileiro nato, caso venha a nascer no Brasil? C. O brasileiro naturalizado pode ser extraditado pela prática de crime comum após a naturalização? E o que diz a D? O brasileiro nato somente poderá ser extraditado no caso de envolvimento com tráfico de entorpecentes. Qual a resposta? B de bola. O filho de pais alemães que estão no Brasil a serviço de empresa privada alemã será brasileiro nato caso venha a residir no Brasil. Qual é a pegadinha? Ele está a serviço da Alemanha? Não. Está a serviço de empresa alemã. Ok? Quem quer que eu repita? Eu perguntei, quem quer que eu repita? Aí um bocado de gente. Tipo assim. Vou cuidar disso, tá? Fulano de tal nasceu no Brasil, de pais ou mães brasileiros. Primeiro pensamento, então, é brasileiro nato. Só não será se os pais estiverem a serviço do seu país. Aspas, se for servidor público. Não é de empresa de seu país. É servidor público. Show de bola? Servidor público da administração direta ou indireta. É servidor público. Concorda? Brasileiro nato não pode perder a nacionalidade. Em que momento nós podemos ter perdas da nacionalidade? Vamos aqui
Voltando para o artigo 12. E nós estamos no parágrafo 4º do artigo 12. Vem cá comigo, vai. Quando é que haverá a perda da nacionalidade? Parágrafo 4º. Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que tiver cancelada sua naturalização por sentença judicial em virtude de fraude relacionada ao processo de naturalização ou de atentado contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Pessoal, esse inciso 1 se refere a brasileiro nato ou brasileiro naturalizado? Naturalizado, porque está falando quando tiver cancelada a naturalização. Veja, eu posso, por esse inciso, eu posso cancelar a naturalização de forma administrativa ou só judicial? O cancelamento da naturalização é só por via judicial. E mais, em virtude de 2 casos: fraude no processo ou então no caso de atentado contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Ok? Inciso 2. Aí sim, quando fizer pedido expresso de perda da nacionalidade brasileira perante a autoridade brasileira competente, ressalvada a situação que acarretem a patrídia. O inciso 2 diz respeito a brasileiro nato e a brasileiro naturalizado. Porque, veja, parte da pessoa, leia comigo, quando o brasileiro fizer pedido expresso de perda da nacionalidade. Ei, eu quero deixar de ser brasileiro. Eu estou abrindo mão. Veja, enquanto o inciso 1 se dedica ao brasileiro naturalizado, o inciso 2 é o brasileiro nato ou brasileiro naturalizado. Só que olha a parte final. Outras vezes eu sempre brinco. Só não pode haver no caso de... Teu nome? Patrícia. A patrídia, Patrícia. Olha que doideira. Olha que doideira. Aquela história. Você quer terminar com a pessoa, normalmente você termina, né? Ou então não dá mais certo, vamos seguir adiante. Não é assim? Cada um para um lado? Beleza. Se você quiser terminar com a nacionalidade brasileira, se você quer terminar seu relacionamento com o Brasil está dizendo, ok, mas eu só te deixo se você for para outro. Porque olha cá, posso pedir a perda? Posso. Só não posso pedir se eu ficar sem pátria. Posso pedir desde que eu tenha outra nacionalidade. Porque se eu pedir e eu ficar apátrida, não haverá perda da nacionalidade. Releia comigo. Perda. Muito jogador de futebol. Perde, ganha dinheiro para se naturalizar e aí sai do Brasil e vai jogar. É porque eu não entendo de futebol, mas teve um caso aí de um francês, um jogador brasileiro que joga no time francês. Alguém me ajuda aí? Ou então eu acho que está no Catar, um negócio assim. É porque o meu estagiário fala... Quem é Bernardo? É isso. Teu nome, esqueci do nome. Lorena. Porque alguém faria? Não é não? Se naturaliza aqui, te dou um bom din-din, saia do Brasil, venha jogar, porque você vai estar na seleção brasileira. Tá. Mas é o que acontece? Na época podia... E outra coisa, polipátria pode. Você pode ter várias pátrias. O que você não pode é ficar livre de pátria. Show de bola? Parágrafo 5º. A renúncia da nacionalidade nos termos do inciso 2, ou seja, quando eu peço para perder, Larissa, não impede ao interessado de readquirir sua nacionalidade brasileira, originária,
nos termos da lei. Eu era brasileiro nato. Fui pago por um time para me naturalizar lá no país dele. Ok? Joguei. Quero voltar a ser brasileiro. Posso voltar? Posso. E volto como brasileiro nato. Eu restauro a minha condição anterior. Diga, Bernardo. Diga. Eu faria por bem menos. Eu estava até brincando. Quiser comprar meu voto para amanhã, sou baratinho. Hã? Então, como é que é? Sim. Se eu passar pela renaturalização, eu restauro a minha originária. Eu restauro a minha originária. Se eu era nato, eu volto para ser nato. Se eu era naturalizado, eu volto para ser naturalizado. Isso. Sigam, te respondi, Patrícia? Sexta. Maria nasceu no território brasileiro quando seus pais... A resposta da quinta... B de bola. Sexta. Maria nasceu no território brasileiro quando seus pais, de nacionalidade búlgara, aqui se encontravam a trabalho em uma sociedade empresária da área de cosméticos. Poucos meses depois do nascimento, a família deixou o país e passou a morar em caráter definitivo na Bulgária. Quando completou 25 anos de idade, Maria foi acusada da prática de crime. Teve sua prisão decretada e fugiu para o Brasil. A Bulgária requereu a sua extradição. À luz da sistemática constitucional brasileira. À luz da sistemática constitucional. O Brasil. Qual a resposta? Resposta. Maria nasceu no Brasil e adquiriu nacionalidade brasileira nata. Todos de acordo? Depois veio para o Brasil. Já era brasileira nata. Ela pode ser extraditada? Não. Resposta A. Não pode deferir a extradição em hipótese alguma, pois Maria é brasileira nata. Resposta A. Sétima. Klaus, nascido na Alemanha, é filho de Ângela, também alemã, e de Afonso, brasileiro que estava no país germânico porque fora contratado por empresa privada local, como engenheiro mecânico. Klaus, com 18 anos, resolve seguir os passos do pai e vem ao Brasil para cursar engenharia mecânica em conceituada Universidade Federal. Para tanto e para concorrer às vagas comuns, deseja ter reconhecida a nacionalidade brasileira. Acerca do caso narrado e com base no que dispõe a Constituição da República, me diga aí a afirmativa correta. Resposta? Não, pera. Vamos interpretar, pessoal. Olha cá. Klaus nasceu na Alemanha, filho de Ângela e filho de pai brasileiro. Tá? Qual eram as duas possibilidades aqui para o pai dele? Ou registrar na repartição consular
e ele já teria desde então a nacionalidade, brasileiro nato, ou então vir para o Brasil, né, fixar residência com 18 anos e optar. Houve o registro na repartição? Não. Aí o que aconteceu? Ele adquiriu 18 anos e veio para o Brasil. O que é que ele tem que fazer para adquirir a nacionalidade brasileira? Fixar residência e optar pela nacionalidade. Resposta B de bola. Só nós vamos pular aqui. Nós vamos para a parte da intervenção, estado de defesa e estado de sítio. Depois eu venho responder com vocês direitos políticos e organização, tá? Hã? Ficou a 10ª? Ah, lembro. Eu sei, por isso que eu ia pular, mas mesmo assim isso aqui é... Vamos responder essa 10ª que eu fiquei devendo, da mandato de segurança coletivo, né? E aí a gente encerra, pessoal. Onde é que tá, hein? É porque a minha é diferente. Tá aqui, ó, ponto. Aquela que eu deixei em aberto. É. Aqui, né, ó. Essa aqui, né? 10ª. Ponto. Vai lá, 10ª, pra gente encerrar, pessoal. Realmente, aqui tá doendo a garganta já. Tô precisando tomar suco verde. E aí? O bom e velho suco da discórdia, né? Vai. Alfa, entidade de classe de abrangência regional, legalmente constituída e em funcionamento há mais de um ano, ingressa perante o Supremo Tribunal Federal com mandado de segurança coletivo para tutelar os interesses jurídicos de seus representados. Considerando a urgência do caso, Alfa não colheu autorização dos seus associados para a impetração da medida. Com base na narrativa acima, assinale a afirmativa correta. Mandado de segurança é a Lei 12.016. Lei 12.016. Mais uma vez, pessoal.
vai estudar, está em dúvida, manda aqui e manda áudio, pelo amor de Deus. Vou responder com a maior felicidade. Lei 12.016. Mandado de segurança, pessoal, é um remédio constitucional cuja regulamentação está na Lei 12.016. O artigo 21 dessa lei, ele traz o mandado de segurança coletivo. 21. Leia aqui comigo. Artigo 21. O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado, Domingão, por partido político com representação no Congresso Nacional, na defesa de seus interesses legítimos relativos a seus integrantes, ou a finalidade partidária, ou por sindicato, organização sindical, entidade de classe, perceba, ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano em defesa de seus direitos líquidos e certos, da totalidade ou da parte de seus associados, na forma dos seus estatutos e desde que pertinentes às suas finalidades. Perceba, dispensado, para tanto, autorização especial. Uma associação, pessoal, ela pode entrar em juízo para a defesa dos interesses dos seus associados. Diz o artigo 21, de todos ou de parte de seus associados. Diz o artigo 21. Mas a pergunta é, ela precisa exigir a autorização deles? Porque lá para o sindicato, vocês vão ver com o Alexandre, a depender, ele ou é substituto ou representante. E isso varia. Mas para a associação impetrar mandado de segurança coletivo, não precisa disso. Porque a própria lei está dizendo dispensada a autorização. Dispensada requerer a autorização. Jorge, existe alguma racionalidade? Será para eu não confundir com outras situações? Existe uma racionalidade, pessoal. Porque o mandado de segurança, não sei se vocês lembram, ele tem que ser impetrado em até 120 dias do ato, quando ele é repressivo. Às vezes, pedir as autorizações demora mais que 120. Então, qual foi a lógica do legislador? A associação quer impetrar um mandado de segurança? Quero. Não precisa pedir autorização. Já vá direto. Show de bola? E você pode ir a juízo defender o direito de todos ou então mesmo de parte dos seus associados. Show de bola? Volta aqui para a questão. Vamos ver, ela falou AD. A Alfa possui legitimidade para impetrar mandado de segurança coletivo em defesa dos interesses jurídicos da totalidade ou mesmo de parte de seus associados, independentemente de autorização. Só para a associação para impetrar mandado de segurança. Mas lá para sindicato tem a distinção entre substituto e representante, que vocês veem com o Alexandre. Beleza, pessoal? Podemos encerrar por aqui, porque eu não tenho